por ele a permissão, já é o suficiente para ele se alegrar. Glória a Jesus. Então, é um motivo de grande alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor, mais uma manhã, glorificando a Ele, exaltando a Ele e bendizendo o nome dEle. Amém? Vamos lá, lição de número 2, 14 de janeiro de 2024. Lembrando que nós estamos aqui, o nome da lição, ou do trimestre desse mês, desses 3 meses que nós vamos estudar, é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então nós vamos saber a origem da igreja, a igreja na Bíblia, a igreja no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. Então nós vamos saber os mistérios da igreja, o que teve que acontecer para que a igreja pudesse existir. Amém? Então, nesse trimestre nós vamos estudar sobre isso. Semana passada, lição passada, o pastor Daniel ensinou a origem da igreja. E hoje nós vamos aprender imagens bíblicas da igreja. Então, nós vamos aprender as imagens da igreja na Bíblia. As representações da igreja na Bíblia. Porque a igreja é mostrada também por figuras, por tipologia. Porque tem pessoas que falam, a palavra igreja aparece poucas vezes na Bíblia. Mas tem a tipologia. Porque a Bíblia mostra muitas tipologias, como no Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos aprender isso, as imagens bíblicas da igreja. Amém? Texto áureo, que é o texto de ouro, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto está 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não é 1 Pedro, porque a carta não foi escrita para Pedro. A carta foi escrita de Pedro para os irmãos. Amém? Então, essa uma das cartas assim é a carta universal, porque não foi direcionado para apenas um povo. Amém? Então, não é 1 Pedro, é 1 de Pedro. Levante sua cabeça, olha para cá. Marca na sua Bíblia. Quando você vir para a escola dominical, tem que trazer caneta, tem que trazer papel, para poder anotar, irmãos. Isso aqui é riquezas que você não está pagando nada. Porque se você for sentar numa escola de teologia para aprender, é caro. Entendeu? Eu paguei caro para aprender. Então, quando o professor transmite, você tem que dar glória a Deus, porque é de graça, você não está pagando. Amém ou não amém? Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 9, versículo 2. Olha só. Mas vós sois a geração eleita. Sublinhe aí na sua Bíblia, principalmente na Bíblia. Na revista não, porque na revista você, quando acabar o trimestre, você não vai usar mais ela. Na sua Bíblia, abre a sua Bíblia e sublinhe aí. Geração eleita. Geração eleita. Geração eleita. Geração eleita no grego. Geração eleita. No grego é eclectos, desde a fundação do mundo. Ou seja, mas vós sois a geração eleita, ou seja, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Anote isso aí. Segundo, geração eleita, sacerdócio real. Sublinha a palavra, sacerdócio real. Sacerdócio real. Vou colocar aqui, fica melhor. Sacerdócio real.
Quem pode dar um glória a Deus aí para Jesus? Sacerdócio real, o sacrifício. Por quê? Sacerdote vem de sacrifício. Porque o sacerdote, apenas o sacerdote que poderia sacrificar. Quem não era sacerdote não poderia sacrificar. Como aconteceu o caso de Saul. Ele quis sacrificar e Deus rejeitou o reinado dele. Porque ele fez aquilo que não poderia fazer. Então, sacerdócio real vem de sacrifício. Um novo e vivo caminho por meio de Jesus. Então, o sacerdócio real vem através do sacrifício, que é o novo e vivo caminho por meio de Jesus. Porque Jesus, ele foi o sumo sacerdote. E ele mesmo consumou esse ato na cruz. Então, quando Jesus fez isso, ele nos tornou também sacerdotes reais. Porque agora não precisa ser da tribo de Levi para ser sacerdote. Não precisa. Não precisa ser da linhagem dos coatitas para poder ser sacerdote. Não. Agora nós somos sacerdotes por meio de Jesus. Então é um vivo e novo caminho por meio de Jesus. Jesus nos tornou sacerdote porque ele é o sumo sacerdote e consumou a sua obra na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Amém. Quem tá pegando? Dá para entender? Estão entendendo? Tá entendendo, irmã Eva? Tá entendendo? Tá conseguindo? Irmão Manel? O vermelho, é porque eu fiz o vermelho para destacar. Sacrifício. Sacrifício. Novo e vivo caminho por meio de Jesus. Novo e vivo caminho por meio de Jesus. Vamos lá. Terceira. Essa aqui é a primeira. Dois. Terceira. Nação Santa. Nação Santa. Somos a igreja. 3. Nação Santa. Nação Santa. Nação Santa, ser e viver igual a ele. Porque 1 de Pedro diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ou seja, a nação santa é ser e viver igual a ele. Porque todo aquele que segue a Jesus tem ele como um padrão celestial. Não tem como um homem padrão celestial. Não tem como pessoas da terra como padrão celestial. Mas tem o Senhor Jesus como um padrão celestial. Então, nação santa, ser e viver igual a ele. Povo adquirido. 4. Povo adquirido. Povo adquirido, exclusividade divina, porque nós fomos adquiridos por Jesus. Nós somos exclusividade divina. Eu vou repetir para você entender, você poder dar um glória. Nós somos exclusividade divina, porque a igreja é exclusiva. A igreja é escolhida por Jesus. Jesus escolheu a igreja. Por quê? Porque os judeus pensavam que a salvação só vinha através deles. Só vinha por eles. Mas Jesus veio e nos trouxe salvação, nos comprou, nos limpou, nos transformou e agora nós somos exclusividade divina. Então vamos lá, recapitulando. Geração eleita, eclectus, desde a fundação do mundo. Fala comigo, desde a fundação do mundo. Isso. Vamos lá. 2, sacerdote real. Fala, novo e vivo caminho por meio de Jesus. 3, nação santa. Ser e viver igual a ele. Povo adquirido. Só pastor Daniel. E a irmã Jéssica? Povo adquirido. Exclusividade divina. Olha só, presta atenção nisso aqui. Essas 4 coisas. Não é só pra gente dizer, eu sou geração eleita, eu faço posse do sacerdote real, eu sou a nação santa e também sou um povo adquirido. Jesus não nos tornou tudo isso
apenas para ficar nisso, nesses títulos. Não. Jesus não nos fez isso. Jesus nos fez para quê, irmão? Isso aqui que a gente está fazendo, presta atenção. Isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, para quando você for meditar na palavra, você tem que fazer isso aqui, irmão. Isso aqui, o nome disso aqui é exegese. É extrair do texto, é exaurir do texto as riquezas. Porque tem gente que só lê, mas vós, sua geração eleita, sacerdocial, nação santa, povo adquirido. Pronto. Não, irmão. Tem mais. Porque a Bíblia nunca tem fim. É uma fonte inesgotável. Então, Jesus não nos tornou tudo isso para ficar apenas nos títulos. Não. Jesus nos tornou tudo isso para uma finalidade. Me pergunte para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vou repetir. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou. Vamos lá. Ele nos chamou para tudo isso. Para que anuncieis. Vou trazer para cá. A palavra anunciar. Qual a finalidade disso? Anunciar. Proclamar. Gritar. Executar. Deixar as pessoas ouvirem. Então, anunciar, para que anuncieis, vem do verbo anunciar, que é proclamar, gritar, executar, deixar as pessoas ouvirem sobre Jesus. Anote isso aí. Isso aqui dá uma pregação, né? Isso aqui é só esqueleto para você. Aí depois você vai colocar a pele, o nervo. Então, Jesus nos tornou tudo isso para que nós venhamos anunciar, proclamar as virtudes dele. As virtudes da palavra dele, do evangelho verdadeiro. Então a igreja, irmão, não foi criada, não foi feita, não foi escolhida para ficar dentro de quatro paredes, mas para anunciar a palavra de Deus. Para pregar, como nós fizemos, alguns irmãos foram, nós fomos entregar seu pão, irmãos. Tantas pessoas necessitadas, sedentas da palavra de Deus. Apenas a gente orava, os irmãos que viram isso, a gente orava para as pessoas e as pessoas se derramavam em lágrimas. Pessoas sedentas pela palavra de Deus, irmão. Pessoas com sede da palavra de Deus, famintas. As pessoas necessitadas. Então a igreja foi chamada para isso. Aí muitas vezes a gente fica dentro da igreja querendo brigar por poder, brigar por cargo. Aí tem igreja que briga, a minha igreja acerta, a tua igreja é errada, igual eu vejo na internet. Eu fico triste, irmão. Eu fico triste. Porque a igreja ela não foi chamada para isso. A igreja não foi chamada para isso. A igreja ela foi chamada para pregar a palavra de Deus. Foi chamada para executar, para que as pessoas venham ouvir as virtudes da palavra do Senhor. O papel da igreja não é brigar, mas sim proclamar. Eu vou repetir. O papel da igreja não é brigar, mas sim proclamar. Só que tem gente que perdeu, não sabe o foco, o papel da igreja. O papel da igreja é proclamar. Proclamar que é chegado o reino de Deus. Amém ou não amém? Amém. O papel da igreja é proclamar o reino de Deus. É proclamar, irmãos. E nesse trimestre nós vamos aprender muito sobre a igreja. Será que nós temos sido realmente igrejas do Senhor? Temos feito o papel da igreja? Temos feito aquilo que o Senhor nos mandou? Que é ir de pregar o evangelho a toda criatura? Nós temos que pregar a palavra, irmão. E nós temos que ter esse nome igreja, mas também fazer o papel da igreja, que é tirados para fora. Nós temos que ser. Então, Jesus, ele nos tornou a geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nós venhamos proclamar, anunciar sobre Jesus. Amém ou não amém?
Quem está entendendo aí? Quem está entendendo? Então, esse é o papel da igreja. Então, que só foi para guisa de introdução, para que a gente venha entender o que nós vamos falar nessa manhã, o que nós vamos ensinar. Porque não adianta eu já chegar entrando aqui na lição e você não compreender o que a gente vai falar. Então, nós vamos falar sobre as imagens da igreja, sobre as simbologias da igreja na Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Depois vai ser 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Eu vou ler um versículo e toda a igreja vai ler outro versículo. Todos juntos, uma só voz, um só ritmo. Amém? Uma só leitura. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, Isso. purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Vamos lá, 1 de Pedro.